aquele muito bom dia geral. A última rodada do primeiro turno do Brasileirão tem sequência hoje com 4 partidas. O líder Palmeiras encara o Coritiba no Paraná, recheado de desfalques. Até Abel Ferreira, suspenso, está fora da partida. Já o segundo colocado, Flamengo, visita a Chapecoense com a Arrascaeta de volta após 3 meses afastado. No Sul, o meu Inter recebe o Cruzeiro. Em Bragança Paulista, por causa dos shows que ocupam o Morumbi, o São Paulo tem pela frente o Furacão. Fora das 4 linhas, o tricolor conseguiu registrar Aurélio Buta e Vitor Sá antes de sofrer um transfer ban por atraso no pagamento do volante Marcos Antônio. Por falar em transfer ban, o Corinthians chegou à 4ª notificação antes do duelo contra o Remo. Desta vez, o Timão foi punido por causa do volante Charles. Na partida isolada dessa terça, Galo e Bahia ficaram no 1-1 com polêmica na arbitragem. E pela Copa Sul-Americana, o Santos, mesmo sem Neymar e Gabigol, atropelou a Universidade Central na Venezuela por 4-1 e encaminhou a vaga para as 8ª de final. Então, eu acho que a gente está fazendo certo em dar uma rodada boa no pessoal, passa confiança para todos, né? Subindo essa meninada aí que também pode ser a nossa solução, como sempre é no Santos, né? E a gente sai bastante feliz com uma vitória, um jogo bem jogado. Algumas coisas poderiam ter sido um pouquinho melhores feitas, mas o importante de tudo é que sai daqui com uma goleada e encaminha bem a classificação para o segundo jogo. Claro, a gente está ansioso, depois de uma parada tão longa, voltar a competir, voltar a jogar. Eu acho que todo mundo tá ansioso, querendo voltar, mostrar para a torcida, vencer o próximo jogo. Eu acho que todo mundo está bastante focado, com muito foco, muita determinação. Foi um período muito bom de trabalho, onde a equipe conseguiu evoluir bastante. O professor Dorival e a comissão técnica conseguiu passar todas as coisas assim para poder evoluir e poder crescer. E agora é poder pegar essa volta do campeonato aí e ter uma crescente grande dentro de campo para que a gente consiga atingir todos os objetivos da temporada. É a primeira partida depois da intertemporada. O rival joga bem, tem um treinador que está faz muito tempo no lugar. O time joga, para mim, um dos melhores times que joga com posse de bola. Um jogo bem jogado, acho que um jogo bom de se assistir para quem assistiu, porque é um jogo bastante laicar, né? Com alguns erros, mas com também muita coisa importante, de muita energia, de muita entrega dos dois lados. Para nós, uma pena essa última chance, a bola não ter entrado, que seria o último lance do jogo e nós iríamos a 32 pontos, voltando para o G4. Agilidade, já quero dar aquele bom dia para o líder do Campeonato Brasileiro, Edu Dracena, meu inimiguinho com o Cruzeiro, mas vamos falar do time de Abel Ferreira, que estará sem o treinador, mas vai enfrentar o Coritiba fora de casa. Bom dia, Renata, bom dia, meus amigos. Sem o treinador, sem o Alan, sem o Paulinho, mas um time bem forte para enfrentar o Coritiba. E vamos ver realmente como foi a preparação do Palmeiras, né, para esse restante de ano, até porque esse ano promete muito, Renata. Eu tenho uma outra perguntinha para você, Edu. Desfrutou da goleada do Santos ontem na Venezuela pelos playoffs da Sul-Americana? Renata, gostei, não passei preocupação, não passei sufoco, mas também era óbvio também pegar um time, na minha opinião, fraco. O Santos fez o dever de ir lá e ganhar. Cicinho, tem jogo contra o Atlético Paranaense, partida em Bragança Paulista, aquela velha história dos shows no Morumbi, mas tem transfer ban na vida do São Paulo.
Quem diria, hein, Cicinho? Eu acho que tá todo mundo com mais medo do Transferban do que dos campeonatos. Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. É, por isso que eu falei ontem. Qual a expectativa? É desespero. Então, assim, é aguardando notícias ruins a cada dia. Esperamos que hoje, nesse retorno, os jogadores possam dar uma alegria ao torcedor são paulino com uma vitória. Não joga em casa, mas vamos para Bragança enfrentar o Atlético Paranaense, que é um adversário a ser analisado, hein? Porque está muito bem nessa competição. Pensa pelo lado bom, o Capelanes ainda não voltou, não chegou no programa. Seria pior a sua vida com ele aqui, né? Furacão de um lado, São Paulo de outro. Ronaldão, Corinthians só entra em campo amanhã, vai ter que esperar um pouquinho mais para acompanhar a partida contra o Remo. Quarto Transferban, Rona. É tetra? Que isso? Menina Renata, atira a primeira pedra, quem não sei o que, não sei o que. Quem nunca errou. Quem nunca errou. Quem nunca deve. Quem nunca passou por lá. Bom dia, bebida Renata. Vai ter gente que tá passando muito, né? Seus cavalos, deixa eu falar. Tiraram 4 já pedras. Quem já teve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, seja bem-vindo, bebendo. É assim que funciona, Cici. Quando a família é grande, Cici, é assim que funciona. Mas deixa eu falar, ô, Stabile. Eu sei que você não fez essas dívidas, mas vamos acabar com isso aí, né? Pega o parceiro, pega o departamento de marketing aí, pega o jurídico, pega todo mundo. Porque já estão fazendo do outro lado, do outro lado já estão fazendo até SAF pra voltar pro Corinthians aí. Então, pelo amor de Deus, Stabile, acaba com esse sofrimento do torcedor. Vai, pega um por favor. E é só o começo do Jogo Aberto. Tem muito mais até a 13h. Agora, aquele recadinho. E no YouTube, lá no canal Jogo Aberto, o técnico Cuca fala sobre a vitória diante da Universidade Central da Venezuela. 4-1 placar final. Essa competição é entrega total, é um país contra o outro. A gente com o Recoleta perdemos inúmeras chances nos 2 jogos e fomos penalizados. A gente busca agora uma afirmação maior na competição. A gente tem que ter cuidados com o elenco que a gente tem, em todos os sentidos, para cuidar das 3 competições que nós temos, né? A Sul-Americana, o Brasileiro sábado e Copa do Brasil no outro sábado. Então, eu acho que a gente está fazendo certo em dar uma rodada boa no pessoal, passa confiança para todos, né? Subindo essa meninada aí que também pode ser a nossa solução, como sempre é no Santos, né? E a gente sai bastante feliz com uma vitória, um jogo bem jogado. O Neymar, ele como ele ficou parado dias, naturalmente por não ter tido férias, né? Resolveu-se deixar ele fortalecendo ainda mais, treinando forte para ter uma sequência de jogos. Nós agora, em 10 dias, vamos jogar 4 vezes. O Neymar está confirmado para sábado? Está confirmado. E a gente sabe que o momento do clube é difícil e se acontece uma debandada, aí a casa cai. E não aconteceu, então a gente está fortalecendo cada vez mais o grupo, tornando eles cada vez mais conscientes da necessidade que a gente tem de passando de fases para poder arrecadar também dinheirinho. Não, isso aí não muda nada o jogo, até porque nós já estávamos preparados para o jogo. Ele entrando hoje, o dinheiro não muda nada, não muda nada. Esse pessoal, esse grupo nosso aí, tem uma hombridade e um caráter digno de elogios. Poderiam ter adentrado a justiça, pegar o próprio passe. Ninguém fez isso. Estamos aqui de olho nesse Campeonato Brasileiro. Vários jogos acontecendo, 5 partidas já foram produzidas na Série A, 19ª rodada. Tem Copa Sul-Americana no radar, Mercadão da Bola, tem Transferban para vários lados, hein? Aqui tem 2, por enquanto, bem preocupados. Eu não quero entrar nesse time, viu? Alessandro Barcelos, já entrou. Trate de pagar as contas. Seguinte, agora é de empate para Galo e Bahia. Primeiro tempo, o Galo foi melhor. Na segunda etapa, o Bahia teve polêmica nesse jogo. Se liga. É um recomeço, com protesto da torcida. A torcida vem para cá esperando uma vitória porque a gente é muito forte dentro de casa, né?
E às vezes é normal, é do jogo e acho que a gente tem que trazer cada vez mais o torcedor para perto da gente. O primeiro tempo teve poucas chances. William José, na cabeçada, levou muito perigo. Parou na trave. O atalho para o gol era na bola aérea. Melhor para Juan Tressoldi, na sintonia com o Bernard. Fui feliz. Até brinquei com o Bernardo ali, que ele sempre me procura na segunda trave e graças a Deus fui feliz. Na volta do segundo tempo, o Bahia mostrou que queria jogo. Foram 6 finalizações em 15 minutos. Na 7ª, Ademir colocou a lei do ex em campo. O 5º dele contra o Atlético, o clube em que mais fez gols na sua carreira. Tudo igual no placar e as duas equipes buscando os 3 pontos. Na cabeçada, Cassierra mandou para fora. David Duarte mandou a última chance da partida no travessão. Placar final, Atlético 1, Bahia também 1. Para cuidar o resultado, temos que atacar, temos que ter posse de bola. Tínhamos que fazer o mesmo, ou quase o mesmo que a primeira etapa. Não aconteceu. Acho que um jogo bom de se assistir para quem assistiu, porque é um jogo bastante laicar, né, com alguns erros, mas com também muita coisa importante, de muita energia, de muita entrega dos dois lados. Para nós, uma pena essa última chance, a bola não ter entrado. É o começo de um novo semestre, mas problemas antigos, como segurar a vantagem no placar, continuam a assombrar o Atlético. Tanto que no final da partida, a torcida vaiou a equipe e ainda protestou contra a diretoria. Acho que muita gente duvida desse elenco e quem está aqui dentro não pode duvidar. O que eu vi nessa intertemporada, posso garantir para você que foi um grande trabalho do grupo. Acho que hoje a gente representou no campo, infelizmente o resultado não condiz com o que foi o jogo. Já o Bahia conquistou um ponto importante fora de casa, mas perdeu uma oportunidade de entrar no G4. Eu acho que nós temos que acreditar mais na gente, sabe? Nós temos um bom time e fora de casa, muitas vezes a gente deixa de acreditar no potencial que nós temos. A Espanha é o modelo de mais controle de jogo e de jogo de posição, e a capacidade de errar tão poucos passes facilita, logicamente, né? Sempre com o terceiro homem jogando. Não é pela Espanha, mas é um jogo característico que a gente tenta construir. E a tabela depois dessa partida ficou assim. O Atlético Mineiro pulou para a primeira parte da tabela, 10º colocado. E o Bahia tinha aquele sonho de vencer fora de casa, chegar num G4 ali, mas ficou no G6, tá? Na 6ª posição, tem 30 pontos. Ronaldo, foi um jogo bom, eu gostei. Eu não estava com muita expectativa nem para essa partida, nem para o confronto do Santos no playoff da Sul-Americana, mas os 2 jogos foram bem interessantes. E é a volta do campeonato, né? A gente percebeu, e a torcida já estava... É que já voltou sexta, né? Mas o pessoal fez um pit stop. E teve até a torcida já criticando, já cobrando, já acabou de voltar. A Copa Será que o Everton Guimarães estava lá? Eu acho que foi ele que orquestrou isso ontem, porque que pegada. Agora, o empate foi de bom tamanho para as duas equipes, pelo que jogaram. Acho que ninguém mereceu vencer esse jogo, não. Teve bola na trave no finalzinho, o Bahia poderia ter saído superior no placar, teve reclamação de pênalti do Bahia, muita coisa voltando ao normal. Eu tô esperando esse impedimento aí semiautomático também para melhorar as regras como um todo. Agora, Cicinho, de fato, o Bahia tem apenas essa competição para disputar, é um time mais interessado no Campeonato Brasileiro, mas o Galo também querendo testar a sua força. 1-1, placar final. Exatamente. Tudo normal porque as duas equipes voltam e já oscilando, né? O que o torcedor mais cobra, tanto de Atlético Mineiro quanto de Bahia, é o quê? Uma regularidade. E essas equipes, elas não conseguem ter uma regularidade durante o jogo. Oscila muito em bons e maus momentos. E isso acaba prejudicando o desempenho, né? E o torcedor pega no pé com toda a razão. Então, o Atlético Mineiro teria que ter vencido esse jogo por estar jogando em casa. Então, para o Bahia, o resultado foi melhor. Mas pela circunstância do jogo, bola na trave e tudo isso, o torcedor baiano vai cobrar a vitória exatamente por essa questão. Não conseguir fazer 90 minutos, equilibrados. Então essa é a grande dificuldade do Bahia e também do Atlético Mineiro. E agora o inimigo número 1 dos pênaltis vai se manifestar, Ronaldo Giovanelli. Você daria pênalti para o Bahia no lance que foi derradeiro no final da primeira etapa, reclamado muito por Rogério Ceni e seus comandados. A gente vai mostrar o lance aí. Do Juan, no Eric Pulga, é isso aí? É.
Ah, então, pra mim não foi nada, né? Não? Não foi nada. E Eu tu, não daria, eu não daria. Eu também não daria não, Renato. Até houve o contato, sim, a gente viu realmente. Mas não faltoso. Eu acredito que não. Não daria, não. Cicinho, você observando, Olha lá. a imagem não é tão próxima, mas dá pra ter uma noção. Não tem como dar esse pênalti. Segue o jogo. Segue o jogo, até porque ele tá na frente ali, não vi lance pra penalidade, não. Bom, Galo e Bahia já cumpriram a sua missão na 19ª rodada. Lembrando que o Bahia fez jogo atrasado da 4ª rodada contra a Chape na última sexta-feira, venceu a partida. E teremos sequência hoje, Coritiba e Palmeiras, o líder do campeonato, em campo, lá no Couto Pereira, 19h30. E aí, jogos no mesmo horário. Legal, bacana, né? Pra gente acompanhar como profissional. muito Bem fácil. legal, né? Tudo junto, misturado. São Paulo e Atlético Paranaense. Jogo lá em Bragança, no Cícero de Souza Marques, 9h30 da noite. Inter. Olha como é que eu tô hoje, eu vou mostrar pra você. Olha lá. Hip, hip. Não é vamos, Inter. Tem que guardar as fraldas, hein? Contra o Cruzeiro, que precisa pontuar no campeonato. O Inter também, um jogo meio do desespero lá no Beira-Rio. E Chapecoense e Flamengo, Arena Condá. Tudo 9h30 da noite. E vamos começar a desbravar o que pode acontecer entre Coritiba e Palmeiras. Ninguém perdeu menos do que o Palmeiras em 2026 nas 3 principais divisões do Brasil. Apenas 4 derrotas em 38 jogos no ano. É nesse mesmo ritmo que o Verdão quer voltar depois de 52 dias, ainda mais no Brasileiro, em que teve só um tropeço em 18 rodadas. Ou seja, todos prontos para pagar o preço, né, Abel? Quanto mais altos são os nossos objetivos, quanto mais alto é o nosso desejo, mais sofrimento e dedicação, resiliência nós temos que ter. Seria esse o novo lema do português? Está na mesma medida. Os nossos sonhos, há um preço que nós vamos ter que pagar. E eu estou disposto a pagar esse preço para ver os nossos torcedores felizes, para ver os nossos jogadores felizes, para ver as famílias deles felizes e, logicamente, para também estar feliz e de consciência tranquila de que dou o meu melhor para corresponder a todas as expectativas que têm em nós. Então não custa nada sonhar, até porque o Palmeiras segue vivo na Libertadores, na Copa do Brasil e lidera o Brasileiro com 41 pontos. E como já conquistou o Paulista nessa temporada, o Verdão pode terminar o ano com 4 títulos, o que seria inédito na era Abel Ferreira. A gente está ansioso, depois de uma parada tão longa, voltar a competir, voltar a jogar. Eu acho que todo mundo tá ansioso, querendo voltar, mostrar para a torcida, vencer o próximo jogo. Nos bastidores, um duelo interessante. Leila Pereira do Palmeiras versus Mariana Líbano do Coritiba, 2 das únicas 3 presidentes mulheres do futebol brasileiro. O Coxa tem uma campanha positiva, 26 pontos na parte de cima da tabela, comandado por Fernando Seabra, que chegou até a negociar com o Vasco durante a pausa, mas decidiu ficar. A gente sabe todo o sofrimento e a angústia que isso causou, mas venho aqui comunicar que seguimos fortes no projeto. É um projeto que confiamos, temos muito orgulho de participar e vamos com todo entusiasmo, como sempre foi, assim como contamos com o entusiasmo e o apoio de todos vocês. Portanto, agora valorizado, Seabra deve mandar a campo Pedro Rangel, Tinga, Thiago Kozer, Jaci e Bruno Melo, Thiago Santos, Sebastião Gomes e Josué, Lucas Ronier, Breno Lopes e Renato Marques, no lugar do suspenso Pedro Rocha. No Verdão, enquanto a diretoria agora tem a concorrência do Zenit da Rússia pelo volante Danilo do Botafogo e vai encaminhar uma nova proposta pelo jogador, nas 4 linhas, alguns problemas. Paulinho e Alan estão suspensos, Flaco Lopes, de férias pós-Copa, o lateral Giai teve uma torção no tornozelo direito e está fora, assim como o Felipe Anderson, com um edema na coxa esquerda. Um provável time tem Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur. Marlon Freitas, Andréas Pereira,
e Lucas Evangelista, Arias, Maurício e Sousa. Equipe comandada por João Martins, porque Abel levou o terceiro amarelo na última rodada e está suspenso. Já Vitor Roque não viajou com o grupo, foi preservado e segue em transição física. De um lado, o quarto pior mandante. Só 3 vitórias do Coxa em 8 jogos em casa, contra o melhor visitante. Só uma derrota fora em 9 partidas. É o duelo de Alviverdes num Couto Pereira lotado. Vai dizer que você não tava com saudade. São 2 campanhas muito boas no campeonato, mas mesmo assim, o Palmeiras já tem 15 pontos a mais do que o Coritiba, que é o 7º. Então, para a gente perceber a superioridade em termos numéricos do Palmeiras, até diante do Flamengo, que tem jogo a menos, não é aquela coisa toda, mas é um time que hoje mostra muita força. Ronaldão, já vou falar com o Edu e com o Cicinho também. Sim. Tem favorito nessa partida? Bom, pelo holofote colocado em tudo quanto é lugar. É uma pena que o Abel não vai estar também, né? O Abel tá fora, tem muita gente fora. Mas a verdade é que quem tá em primeiro, acho que tem que ser o favorito, né, Cicinho? Tudo bem que o Curitiba tá jogando em casa, é uma força maior, né? Tem uma presidenta também aí, parabéns a ela. Agora, o Palmeiras tem que ser. É que nem o Corinthians quando joga em casa... não é ou não é? Sim, o Corinthians quando joga em casa... Ele não consegue falar que o Palmeiras é o favorito no duelo. Hã? Isso não significa que vai ganhar. Não, sim. Não, a gente só pode saber depois quando o juiz apitar o final do jogo. Mas tá bem desfalcado. Ele não responde, o pessoal do Curitiba aí, ó, tá bem desfalcado o Palmeiras. É a chance, hein, de dar uma sapecada aí. Acho que é a hora. Cicinho, eu imagino que para quem fica esperando esse período de Copa, mesmo tirando férias, deve ter uma ansiedade de voltar logo a atuar, a ter uma perspectiva dentro de campo. O Coritiba é o mandante, tem feito uma campanha muito boa e vai tentar surpreender o líder do campeonato, que tem demonstrado uma força absoluta. Perdeu só uma vez na Série A. E talvez o maior desafio do Seabra foi treinar a equipe do Coritiba a propor um pouco de jogo também, porque como uma equipe reativa, né, fora de casa seria um páreo muito duro para o Palmeiras, mas quando eles têm que impor o jogo, aí acaba tendo essa dificuldade, por isso que não é um bom mandante. Agora, do outro lado, tem o Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse outro treinador, eu iria apostar numa zebra muito grande para esse segundo turno do Palmeiras. Mas com o Abel é muito difícil. O Abel não vai estar assistindo. Continuando essa leitura que o Abel não vai estar. O Abel não vai estar, mas é a comissão técnica dele, os jogadores que ele está treinando. Então, assim, o Palmeiras é muito favorito nesse jogo, mesmo agora, jogando fora de casa. É verdade, mas Edu, tem um detalhe. O Abel Ferreira é desfalque, está suspenso, assim como o Alan, o Paulinho. O Alan, jogador super importante ali na dinâmica entre meio campo e ataque, não vai estar. E o Vitor Roque, que está em reta final de recuperação. Então, tem problemas o Palmeiras e o Giai, que é um jogador que hoje é um titular absoluto na lateral direita. Sim, Renato, só vou falar pro Ronaldo, posso comemorar 2 títulos já, viu, Ronaldo? É campeão do primeiro turno também. Campeão viu? do quê? Do primeiro turno do Brasileirão. Mas tudo bem, mas tudo bem. Dá troféu isso aí? Tá. Daqui a pouco vai falar que é mais um Mundial aí. A Taça Guanabara. Mas eu acredito eu não dá troféu, mas dá moral. Que dá nada. O que o Abel falou, final. O que o Abel falou é a questão de você pegar e levar muito a sério, Renata, a questão de você pagar o preço. Eu acredito que o Palmeiras vai querer pagar esse preço, tanto os jogadores como a comissão técnica e a diretoria, porque é um momento importante do clube também. Conquista já um título, né, o Paulista, e agora tem possibilidades agora de conquistar outros títulos. Então isso traz também uma responsabilidade, uma cobrança também. E eu entendo também como a gente fala a questão do elenco. Por mais que o Palmeiras está desfalcado por grandes jogadores, mas vão entrar jogadores também que têm condições de ser titular também e de elevar o nível também. Eu acho que isso que é o mais importante. Claro, você perde um comandante do lado do campo ali, que é o Abel, que é fundamental, né? E isso vai fazer, sim, uma falta bem grande, mas... O que o Abel falou? Que o Palmeiras tem que o quê? Pagar o preço. O Ronaldo não sabe o que é pagar, não. ali já não sabe o que é pagar, não. Ronaldo é chefe. Não esqueça que você acordou com o transfer, viu? Renata. Eu não entendo essa troca de acusações. Você tá olhando pro vizinho? O Curitiba é muito bem armado pelo Fernando Seabra. Joga no contra-ataque, além do firme, que forte, letal. Vão ter jogadores
que já jogaram no Palmeiras, né? O Thiago Santos, o Keno, o Breno Lopes, jogadores que já sabem realmente como joga o Palmeiras. Breno Lopes também com um número alto de gols no Campeonato Brasileiro. E se o Palmeiras hoje dirige tranquilo, quem quer aparecer logo no retrovisor do Verdão é o Flamengo. Vai enfrentar outro Verdão, é a Chapecoense, fora de casa, jogo lá na Arena Condá. E a grande notícia é o retorno de Arrascaeta, depois de tanto tempo. A intertemporada foi positiva. 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate e até um troféu simbólico no torneio de Algarve, em Portugal. O tempo sem jogos oficiais serviu para achar soluções dentro do próprio elenco. O destaque é Samuel Lino. O atacante, que não teve um bom ano em 2025, vive dias bem melhores. Sabemos que principalmente o Lino é um jogador que pode e faz muito bem no corredor do lado esquerdo ou do lado direito, se for necessário. Nos últimos amistosos, ele foi utilizado ocupando espaços no meio de campo e correspondeu com 2 gols e 5 assistências. Motivos de sobra para manter a vaga no time titular. Foram mais de 50 dias. Hoje o Flamengo retoma o calendário oficial contra a Chapecoense em Santa Catarina, pelo Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que 6 dos 9 atletas que estavam à disposição das seleções na Copa do Mundo voltaram a ser relacionados. A principal novidade é a Arrascaeta. Antes mesmo da paralisação, o meia já era desfalque, se recuperando de 2 lesões, clavícula e panturrilha. Mas ainda deve ficar como opção no banco de reserva. Seguem como desfalques Léo Ortiz, que realiza trabalhos de fisioterapia, Lucas Paquetá, que passa por reforço muscular, e Luiz Araújo, diagnosticado com uma lesão no joelho esquerdo. Além de De La Cruz, que não foi relacionado por conta da grama sintética, e Carrascal suspenso. Do outro lado, a Chape vai reencontrar o torcedor na Arena Condá com mudança na equipe principal, depois da derrota contra o Bahia por 2-0 na sexta-feira. A novidade é na lateral direita, com a saída de Marcos Vinícius e a entrada de Everton. Ítalo, que também iniciaria a partida, se tornou baixa de última hora. O atacante de 23 anos está sendo negociado com o futebol da Coreia do Sul e por isso não joga hoje. Com apenas 9 pontos, a Chape amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro, enquanto o Flamengo, com 34 somados, é o segundo colocado e segue na busca de alcançar o Palmeiras. Fla e Chape entram em campo às 9h30 da noite em Santa Catarina. Falar um pouco do Flamengo, esse vice-líder que quer arrebentar nesse segundo semestre, já está fora da Copa do Brasil, mas muito inteiro no Campeonato Brasileiro, hein, Cicinho? Exatamente. E agora, com essa intertemporada aí, né, a gente acredita que os jogadores vão retomar o seu bom futebol, né? O Flamengo ainda vai ter algumas ausências, mas é a equipe para bater de frente com o Palmeiras. Nós falávamos no início, né, da temporada sobre esses 2 favoritos, até por questões financeiras e também por peças que tem. O Flamengo, acredito que até tenha um melhor elenco do que o Palmeiras, né, mas assim, precisa mostrar mais futebol. Então, agora já não tem mais desculpa. Se falava em desculpa, daqui a pouco tem a Copa do Mundo, o segundo turno, então vamos ver se o Mengão chegou realmente. Tem tudo para voltar a ser protagonista no Campeonato Brasileiro. Agora, Ronaldão, o Flamengo, a gente sempre exalta aqui o elenco. E ele tem alguns desfalques, mas tem essa volta do Arrascaeta, que é um jogador que faz a diferença, que muda a dinâmica do... A gente vê que o Flamengo, quando ele está em campo, tem jogadas mais bem trabalhadas, ele se apresenta na bola parada, faz gols, é um jogador decisivo e pode ajudar muito nesse segundo semestre. É o que você falou, tem muita cobra ali no mesmo lugar, mas o treinador já está ciente, já consegue mudar o time. Com algumas ausências, ele consegue colocar o time em campo. Tem matéria-prima para isso. O Arrascaeta também, nós vimos no Mundial, machucou, mas já está voltando para jogar, que ficou muito tempo afastado. Então, é um time que tem peças. Dependente de outras equipes, o treinador já está ciente do que fazer, com muitas peças boas assistindo. Não é aquela peça recondicionada, não é peça original. Então, o Flamengo tem tudo isso aí para voltar a brigar pelo título.
Eu penso assim, né? Agora, Edu, tá preocupado com o Flamengo, a ascensão que ele pode ter a partir de agora? Não, claro que temos que estar, porque o Flamengo é um time realmente que tem jogadores de qualidade, que pode chamar a responsabilidade, como o Arrascaeta retornando agora. Acredito eu que muito mais preparado do que ele estava antes da lesão, porque teve esse tempo para treinar. Né? Você pega o Leonardo Jardim dando mais oportunidade para o Samuel Lino, crescendo no Flamengo também. Então é um time, sim, com certeza, que vai brigar juntamente com o Palmeiras até o final. E terá desfalques como Léo Ortiz, Luiz Araújo, mas é muito forte sempre o Flamengo, a Chape que se cuide. Porque agora vamos falar do confronto de Bragança Paulista. É lá que o São Paulo recebe o Atlético Paranaense. Os dois times querendo estabilidade na tabela. O Furacão faz uma campanha muito boa e o São Paulo precisa da reabilitação. Perdeu a casa também. Tem gente com o terceiro banho, hein? Primeiro reforço apresentado. Vitor Sá, atacante de 32 anos de idade, vai usar a camisa de número 27 em homenagem ao irmão mais velho. Um espelho pro caçula. Teve até abraço dos dois ao final da apresentação. Dispensa comentários, é um cara que acreditou muito mais na minha carreira do que eu. Que em momentos que eu não tinha força, ele estava ali comigo. Então, poder estar aqui. Misto de emoções, o laço vai muito além dessa força. Nas veias da família Sá corre sim sangue tricolor. O novo atacante do São Paulo sonhava das arquibancadas do Morumbi antes mesmo de virar jogador profissional. Realmente, desde pequeno, meu pai é um São Paulino fanático. Infelizmente não pôde estar aqui hoje por algumas questões pessoais. Fico muito triste que eu sei que hoje ele vendo um momento muito especial para ele. A negociação foi perfeita para o atual momento tricolor, sem custos. O contrato vai até dezembro de 2029. Todas as burocracias já foram feitas. Exames médicos, contrato assinado e nome no BID, Boletim Informativo Diário. Ou seja, Vitor Sá está mais do que pronto para estrear com a camisa tricolor. A novidade não para em Vitor Sá para este próximo confronto contra o Atlético Paranaense de hoje à noite em Bragança. Nilton e Aurélio Buta também já estão à disposição de Dorival Júnior. O técnico ainda conta com a volta daqueles que perderam as últimas partidas antes da paralisação. Luciano, Cauli e Sabino estão liberados pelo departamento médico. Provável time que Dorival Júnior leva a campo é com Rafael no gol. Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendel. Pablo Maia e Danielzinho. Luciano, Arthur e Ferreirinha. E lá na frente, Jonathan Caleri. São Paulo ainda conta com mais um possível reforço. Domingos Duarte deve ser anunciado já nos próximos dias. O zagueiro português, inclusive, já fez seus exames médicos. Mas um problema apareceu: o temido transfer ban. O São Paulo está proibido de registrar novos jogadores. A FIFA puniu o clube pelo não pagamento da primeira parcela de 1 milhão de euros para Lazio, cerca de 6 milhões de reais, como parte da compra dos direitos de Marcos Antônio. Ou seja, mesmo quando anunciado, Domingos não poderá ser registrado. O Atlético Paranaense também fez seu último treino na manhã desta terça. Odair Hellmann tem problemas nas laterais. Na ala direita, Benavides deve começar no banco. Voltou aos treinos apenas neste último sábado. No lado esquerdo, Claudinho ficou de fora de alguns treinamentos por conta de dores no pé. Virou dúvida. Zapelli é desfalque certo. O meia se recupera de uma torção no tornozelo sofrida durante o amistoso contra o Bragantino. Um possível furacão é com Santos no gol. Arthur Dias, Aguirre e Esquivel. Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Mendonça. E no ataque, Leozinho e Viveiros. Trabalhar em cima daquilo que a equipe precisa evoluir dentro dos jogos. Então se aproveitou o tempo que se tinha e agora é transferir tudo para os jogos. É uma pena que algumas coisas a gente não possa falar aqui, né? Os comentários dos bastidores são ótimos também. Mas é o seguinte, olho não em Odair Hellmann, e sim em Viveiros Cicinho. O artilheiro do Campeonato Brasileiro estará em campo diante do São Paulo. Atenção total.
Exatamente, uma grande Que dificuldade. desânimo! Gente, ele tá que nem eu, tá num desânimo Mas é porque vai jogar no violento. Morumbi, não é? Vai jogar no Morumbi. Não é no Morumbi? Não é no Morumbi, não. Se fosse no Morumbi, aí a gente teria mais confiança. Assim, é que o São Paulo tem que ser estudado por essa. Mas eu lembro que o por São essa Paulo gestão. jogou em Bragança contra a Chape e ganhou com o Roger Machado. Sim, o São Paulo pode jogar lá e tem obrigação de ganhar o jogo, porque, queira ou não, está jogando dentro de casa. Então, a diretoria e os planejamentos do São Paulo de fazer shows, né? Os shows, o São Paulo, ele arrecada livre 2,5 milhões de reais. Mas cada jogo do São Paulo que ele fazia no Morumbi era em média de 2,2 milhões, assim, que tinha de renda. Agora... Fora o ganho técnico também. Exatamente. Onde está a vantagem nesses shows que estão fazendo? Então, deixa show. Uma agenda, Cicinho, Deixa show agenda. com os outros times aí. Mas o São Paulo precisa dar show dentro de campo. Então, assim, é uma nova etapa. O Dorival teve tempo para trabalhar. E o transfer ban? Você não vai falar do transfer ban? O transfer ban vem depois, porque assim, o São Paulo não pode contratar no momento, até porque você é tetra, Ronaldo. Então o São Paulo tá Mas pelo menos conseguiu registrar 2 novos jogadores. A gente mostrou aí. Conseguiu? Conseguiu, porque fez antes do transfer ban chegar. Então tinha que registrar o Morumbi também pra ver se jogava lá, não? Então o Ronaldo com 4 na conta querendo zoar o eu quero Cicinho. saber. Me expliquem. Eu só tô perguntando, porque o povo quer saber. Quer saber o quê? Esse negócio de transfer ban aí, que ninguém sabe. Eu só sabe do Corinthians, né? Mas você que sabe do transfer ban, você tá dando aula de transfer ban. Quando é o Corinthians é o quarto, todo mundo comemora aqui. Agora, quando é o São Paulo, primeiro... Não, mas nós vamos falar do jogo, porque o transfer ban, assim, o São Paulo não vai poder contratar um zagueiro português por causa do transfer ban. Agora o Corinthians tem que fazer mágica, entendeu? O Corinthians tem que fazer mágica e não tem time coisa nenhuma. Você tá falando então do Corinthians vamos lá, agora? o São Paulo vai enfrentar um grande adversário, digamos que o Atlético Paranaense é a sensação desse Campeonato Brasileiro, o Odair Helmas fazendo um grande trabalho e o Dorival Júnior tem que chegar no São Paulo. Então, não chegou ainda? Não chegou porque teve toda aquela dificuldade no início, quando chegou. Agora, teve tempo para treinar? Então vamos lá, São Paulo, vamos jogar bola para o quê? Para o torcedor criar alguma expectativa. Senão, vai ficar murchinho igual eu. Assim. Sabe que, além do Atlético Paranaense, o Bragantino também faz uma campanha muito boa. Ali em cima na tabela. Enfim, o campeonato o Atlético Paranaense, por ter definido. subido da segunda divisão para a primeira, a gente esperava eles assim, lutando por um outro objetivo. Mas nessa posição aí, já começa a sonhar com o Libertadores. Por isso, Edu, que se o São Paulo conseguir vencer o Atlético Paranaense, ele comemora por superar um adversário que está acima na tabela e por 3 pontos que vão dar um pouco mais de fôlego nessa retomada do campeonato, no que vai acontecer agora. O São Paulo trocou de treinador, o Dorival finalmente na parada teve um pouco mais de conhecimento próximo desse elenco. E dá mais confiança para trabalhar com vitórias, né? Porque você perde um jogo já na retomada do campeonato, isso é muito complicado. E aí você acaba vencendo, isso é muito importante, até mesmo para o trabalho do Dorival, porque a gente sabe que o Dorival gosta de trabalhar, principalmente com os jovens da base. Tem jogadores que ele subiu da base para o profissional, e eu acredito que ele vai dar essa oportunidade para eles, porque é um treinador que consegue tirar dos jogadores o máximo. Então eu entendo que o São Paulo, com esse tempo, tomara que ele evoluiu, porque antes da parada o São Paulo realmente estava com muita dificuldade. Tinha desevoluído. Com muita dificuldade. Agora teve tempo para treinar, tanto a parte física, a parte tática. É claro que ainda reforça, ainda necessita, mas quem sabe agora com... Mas não pode contratar, subindo jogadores... Mas transfer ban é 6 milhões. E o Dorival gosta de trabalhar com o jogador da base e dar oportunidade. Quem sabe aí possa estar a solução ali na base, ali em Cotia, Cicinho. Aí vocês têm que entender que passa a Copa do Mundo, aquele espetáculo, seleções importantes, bem construídas, talentos. E você pega a tabela do Campeonato Brasileiro, eu como torcedora olho. Qual é o adversário no Beira-Rio? Cruzeiro! Time que se movimentou na janela até agora. E olha que a janela vai até 11 de setembro. Mas é aquela história. Não sei como, nem de que jeito, nem de que maneira, nem com que propósito. O Inter precisa ganhar do Cruzeiro. É só isso. Não sei. Eu até tô aceitando um milagre, viu? É só isso. Só isso, pessoalmente. Inter e Cruzeiro voltam a campo oficialmente nesta quarta-feira. Retorno das duas torcidas ao sofrimento do Campeonato Brasileiro.
O confronto é do 14º contra o 13º na tabela. O Colorado é o mais desesperado. O grupo não mudou muito com o período sem jogos. O clube vendeu o atacante Rafael Borré e até o momento não trouxe substituto. Os únicos reforços anunciados foram o zagueiro Maripan e o goleiro Matheus Cunha, vindo justamente do Cruzeiro emprestado. O Inter vive um cenário de instabilidade, sem saber do futuro, com eleição presidencial no final deste ano. O que a gente precisa é que todas essas frentes se juntem e possam realmente entender que a gente precisa de união, precisa que esse desafio que nós temos seja encarado com todos com muito compromisso, né? E também, claro, com entusiasmo. No campo, Alan Patrick perdeu espaço e deve ser opção no banco de reservas. Alejandro voltou das férias longe das condições físicas ideais e também poderá ser reserva. Para o ataque, a opção é improvisar Vitinho como homem mais adiantado. O Cruzeiro também tenta se reconstruir após 9 saídas. Entre as principais, o meio-campista Christian e os laterais Kaique Bruno e Cauã Prates. Por outro lado, chegaram o meia Gabriel Peck e o lateral esquerdo Gabriel Rojas. Nós temos conversado e temos sabido, dentro daquilo que é o plano e a estratégia que temos para o Cruzeiro, em função do mercado, que possa ser possível. Entendam também isto, que possa ser possível e que às vezes nós temos que perceber que não estamos de torneira aberta para poder trazer e gastar o que seja. A bola vai rolar no estádio Beira-Rio em Porto Alegre, com esperança de um recomeço para as equipes nessa temporada. Sendo muito honesta, eu preferia passar. Passa essa, espera para outro momento. Como não dá e tem que encarar, tem que fazer o melhor, jogar concentrado, evitar vacilos, porque o time do Cruzeiro, principalmente com o Matheus Pereira ali no meio-campo, ele faz a dinâmica melhorar muito. O Cruzeiro é um time que ataca bem. A posição do Cruzeiro é enganosa, era para ter já mais pontos na tabela. Só que o Inter tem que enfrentar o adversário, tem que tentar vencer em casa, deixar o torcedor feliz. E não tem muitos elementos para isso, não é? Isso aí, não. Só um milagre. Eu espero. Tô apelando aí, gente. Agora é isso, um jogo de 2 camisas fortes, de 2 times necessitados de pontuação e que não podem perder. Então, eu não duvidaria até, Edu, que um empate acontecesse. Não é o que eu quero 3 pontos do lado vermelho. Mas se pegarmos assim, quem é o favorito é o Internacional jogando em casa. Mas como? Agora o Cruzeiro, o que vem fazendo o Arthur Jorge... Que conversa é essa? O Arthur Jorge fazendo um bom trabalho, porque pegou um time, né, meio que capengando no início do Campeonato Brasileiro, sofreu bastante, agora ele está colocando... Tava melhor com o Tite, mentira. Agora ele está começando a colocar a cara dele, assim, né? Claro que perdeu jogadores importantes, tanto o Christian, o Kaique, né, o lateral esquerdo. Então, você trouxe o Gabriel Peck aí, que é um jogador jovem também, promissor. A gente espera realmente que o Cruzeiro possa, juntamente com o Matheus Pereira, o grande maestro do Cabuloso, fazer um grande jogo e sair lá de Porto Alegre com os 3 pontos. Não, eu tenho 2 esperanças. Mercado El Patrón e Bernabé. O resto não sei, gente. E o Pedro Raul pode ajudar vocês, né? Porque eu ouvi, né? Eu só falo de realidade, não de possibilidade. Então, as possibilidades... Se o mercado tiver fechado hoje, então, aí, como é tarde da noite, né? Aí pode dar... Dependendo do horário, o mercadinho fecha. Bom, o que fechou mesmo foi um bom resultado para o Santos, uma goleada para cima da Universidade Central da Venezuela. 4-1 é playoff, primeiro confronto, tem a volta e o Santos pode descansar um monte de gente, viu? O Cuca, o técnico, ficou feliz. Em meio à crise financeira e à pressão por resultados, a resposta. Antes de a bola rolar na Venezuela, a diretoria do Santos quitou parte dos 3 meses de atraso dos direitos de imagem dos jogadores.
Não, isso aí não muda nada o jogo, até porque nós já estávamos preparados para o jogo. Ele entrando hoje, o dinheiro não muda nada, não muda nada. Esse pessoal, esse grupo nosso aí, tem uma hombridade e um caráter digno de elogios. Poderiam ter adentrado a justiça, pegar o próprio passe. Ninguém fez isso. Dentro das 4 linhas contra a Universidade Central pelos playoffs da Sul-Americana, o Peixe ficou na bronca logo no início do jogo. Barreal sofreu um pisão do adversário e pediu pênalti, mas depois da análise do VAR, o árbitro marcou apenas lateral. Só que ainda no primeiro tempo, Gabriel Menino invadiu a área e finalizou. A bola desviou na defesa e sobrou para Gabriel Bom Tempo abrir o placar. Logo no início da segunda etapa foi a vez de Gabriel Menino, que jogou na lateral direita no lugar de Igor Vinícius, ampliar. Na sequência, Barreal encontrou o Tassiano dentro da área. O camisa 16 parou na primeira defesa, mas pegou o próprio rebote para fazer o terceiro e espantar a má fase. Ainda deu tempo para mais. Robinho Júnior arriscou de fora da área, o goleiro espalmou, a defesa falhou no rebote e sobrou para Rony fechar a goleada. Michael Ruiz ainda descontou para os venezuelanos no fim. Santos 4, Universidade Central 1. O Santos desembarca no Brasil com a vantagem para o jogo de volta na próxima terça-feira na Vila Belmiro e pode perder por até 2 gols de diferença, que avança às oitavas de final da competição. E além da espera pela classificação, o torcedor vive a expectativa do retorno de Neymar. O camisa 10 aproveitou a folga para participar de um torneio de pôquer em São Paulo. Neymar foi poupado da viagem e segue um cronograma especial de preparação física. A expectativa é que ele volte aos gramados já neste sábado pelo Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense na Vila Belmiro. Está confirmado. O Neymar, como ele ficou parado dias, naturalmente por não ter tido férias, né? Resolveu-se deixar ele fortalecendo ainda mais, treinando forte, para ter uma sequência de jogos. Nós agora, em 10 dias, vamos jogar 4 vezes. E avançar na competição continental significa mais dinheiro em caixa, uma premiação muito bem-vinda em meio à situação financeira do clube. A gente sabe que o momento do clube é difícil e se acontece uma debandada, aí a casa cai. E não aconteceu, então a gente está fortalecendo cada vez mais o grupo, tornando eles cada vez mais conscientes da necessidade que a gente tem de passando de fases para poder arrecadar também. Quem também abriu vantagem nos playoffs da Sul-Americana foi o Tigre da Argentina. Os hermanos venceram ontem o Nacional do Uruguai em Montevidéu por 3-0. Jalil Elias abriu o placar logo aos 2 minutos. Inácio Russo mandou esse chute da entrada da área e ampliou. E Elias Cabreira fechou a conta. O jogo de volta acontece na próxima terça-feira. E na saída do estádio, torcedores do Tigre que estavam num ônibus sofreram um ataque a tiros. Uma pessoa foi baleada na perna e encaminhada a um hospital da capital uruguaia. O veículo foi atingido por pelo menos 10 disparos. É impressionante como a selvageria sempre toma conta. Ninguém aceita resultado ruim e isso não é futebol. Isso passa bem longe do futebol e tem que ser coibido e é caso de polícia. Mais do que a Conmebol, qualquer outra coisa, é caso de polícia. Agora, vamos falar do Santos e da parte boa. Por mais que o adversário demonstrou todas as fragilidades, o Santos teve os méritos de sem Gabigol, sem Neymar, jogando na Venezuela, foi lá e aplicou uma sonora goleada, Edu. Sim, Renato, vou valorizar o resultado, Isso. Porque eu acho que o Santos precisava desse resultado, até a gente viu a entrevista do Cuca, o ânimo dele, né? Porque no último jogo ele já estava muito triste, agora a gente vê realmente que o Santos, por mais que o adversário frágil, fez a parte dele. Teve as oportunidades, criou, né? O Gabriel Bom Tempo é um jogador que não pode ficar fora desse time. O Gabriel Menino, de repente, achou a posição dele, juntamente com o Barreal e o Rolezer. Eles fizeram um meio de campo ali com o Miguelito também, fizeram ali um meio de campo que toca a bola, gosta de ficar com a bola, se aproxima, né? Então eu entendo que o Santos está começando a evoluir, independente do adversário, mais uma vez. Foi lá, fez o trabalho, agora pode, né, tomar um gol ali no finalzinho ali, né? Pô, ganha, vem de 4-0, não toma gol,
mas faz parte isso aí, Moisés, presta atenção. Eu acho que isso valorizar realmente o trabalho, porque fora de campo o Santos está passando por um momento delicado, né, de questão financeira. Agora, tomara dentro de campo possa dar alegria para o seu torcedor. Muito bem. Gente, para essa rede, vamos falar mais do Santos, que ganhou na Sul-Americana. Comemora, Edu. Isso, Ronaldão. Lembrando que o Santos, ele está disputando o play-off da Sul-Americana. Então vai ter mais um jogo agora nos seus domínios, mas com 4-1 na conta, dá para administrar numa boa essa partida de volta. Dá, para administrar dá, mas a verdade também é que o Edu tá falando da entrega do time do Santos e tal. O Tassiano também perdendo o gol, o Tassiano. Mas depois fez né? Aí ele fez, aí ele falou que dá para estar aquele descarrego, aquela coisa toda, mas a verdade é que o Santos necessitava sim de ter uma vitória convincente e ela teve, independente do adversário. Tem que pegar e passar o trator mesmo, fazer gols e na volta aqui, eu acho que não tem que poupar, não. Acho que na volta os caras estão todo mundo de férias. Tem que colocar todo mundo aí da alta goleada para já começar a encarar essa virada de ano aí, para escapar da zona de rebaixamento ali do Campeonato Brasileiro, que vai ser difícil demais. E vai ter também a Chapecoense na Vila, então eu acho que o Santos tem que continuar nessa pegada aí. Todo mundo. Porque deixou a desejar no primeiro semestre. Agora, Cicinho, um detalhe. Gabriel Menino jogando de lateral direito. Ele falou que ele teve por muito tempo uma resistência de jogar na posição que você conhece bem. Mas aí contaram isso pro Cuca e ele disse não, ele é versátil, pode jogar de volante, de ponta, lateral. Ele tem essas qualidades todas. Mas, de repente, é uma novidade, uma posição tão carente no futebol brasileiro. Ele falou até em seleção brasileira que vai lutar por isso. E tem que ter esse desejo mesmo, exatamente pela carência na seleção brasileira. E ele se despontou no Palmeiras como lateral direito. Então, assim, aí ao decorrer da carreira dele, ele optou por jogar no meio de campo. Mas um cara com a inteligência que o Gabriel Menino tem, de saber dar passe em profundidade, força, né? Exatamente, força. Você jogar de frente para o seu adversário é muito mais fácil do que você receber bola de costas e ter que virar pensando. Então, assim, que bom que ele está repensando aí na questão. O Santos ganha muito com isso, porque é um jogador que sabe dessa movimentação. E para você ser lateral, você não precisa ser um grande marcador. Mas você precisa ser o quê? Um cara inteligente na questão de posicionamento, ajudando defensivamente. Quando vai para o ataque, aí você tem que fazer algo diferente. E ele sabe fazer algo diferente quando ele ataca. E depois dessa vitória bem construída pelo Santos fora de casa, o técnico Cuca falou sobre Neymar e os atrasos de salários. Não, isso aí não muda nada o jogo, até porque nós já estávamos preparados para o jogo. Ele entrando hoje, o dinheiro não muda nada, não muda nada. Esse pessoal, esse grupo nosso aí, tem uma hombridade e um caráter digno de elogios. Poderiam ter adentrado a justiça, pegar o próprio passe. Ninguém fez isso. A gente sabe que o momento do clube é difícil e se acontece uma debandada, aí a casa cai. E não aconteceu, então a gente está fortalecendo cada vez mais o grupo, tornando eles cada vez mais conscientes da necessidade que a gente tem de passando de fases para poder arrecadar também. O Neymar, como ele ficou parado dias, naturalmente por não ter tido férias, né? Resolveu-se deixar ele fortalecendo ainda mais, treinando forte para ter uma sequência de jogos. Nós agora, em 10 dias, vamos jogar 4 vezes. O Neymar está confirmado para sábado? Está confirmado. Confirmado, Neymar voltando no sábado. Rona, é uma boa notícia. Ele estava treinando com a seleção brasileira, jogou na Copa. Então, eu não sei porque o Cuca estava todo mundo de férias, Cuca. Vamos jogar 4 jogos em 10 dias. Amém. Né? Ainda bem que está empregado, está jogando, a turma que estava de férias, 40 dias assistindo a Copa do Mundo. Pelo menos fala para a turma colocar um pouco mais de raça, de vontade, porque a habilidade a gente vê que... Só uma pergunta, o Neymar volta sábado a jogar? A estar à disposição. Por quê? Mas deve jogar. Não, porque se fosse treinar, fala, por que não volta segunda? Já aproveita o sábado e domingo. Se ontem ele estava jogando pouco, também que o cara representa no sábado. Então ele está feliz. Né? Deixa o menino comemorar, o cara ser feliz. Ele tem contrato com o Santos até o final do ano. Então deixa ele jogar o menino Neymar. Eu vou ver o menino Neymar aí. Depois dos 30 anos, o cara fala que não é mais menino. Mas para mim você é um menino.
Edu, até que ponto você acha que vem influenciando nessa situação do Santos em campo? Foi legal essa goleada, mas ainda sofre no Campeonato Brasileiro, que é a prioridade. E a gente fica pensando, os jogadores se influenciam muito por isso, porque fizeram até reunião. Renata, a questão é, como a gente sempre fala, o jogador gosta de clareza e firmeza. Enquanto, de repente, a diretoria chega e fala assim, ó, vou pagar tal dia, você tem que cumprir. Porque se você não cumpre, aí esquece, aí perde a confiança, perde a credibilidade. Então, eu entendo, se realmente eles acordaram com a diretoria sobre um pagamento futuro, e aí a diretoria tem que correr atrás para fazer isso. E aí, dentro do campo, os jogadores têm que ser profissionais. Ali você está representando milhões de pessoas que torcem para o clube, que vivem aquilo. Então, tem que tirar essa coisa, né, o extracampo e dentro de campo fazer o seu melhor, até mesmo para fazer... Tá. Não, e o presidente tem que estar na reunião, tem que estar junto, nas horas difíceis, na hora da vitória, na hora da derrota, na hora do comprometimento de todo mundo ali. Edu, entendeu? mas quando as contas estão atrasadas é difícil você manter o profissionalismo. É que hoje os valores são fora do normal, assim. Mas não pode fugir, né, Cicinho? Mas a questão é a seguinte, os caras têm compromisso. Por mais que você tenha salário atrasado e o cara é profissional, pesa e complica dentro de campo. Tem momento que o cara tem que dar um carrinho, o cara não dá, porque vem em mente, é muita cobrança fora de campo. Assim, a diretoria tem que pagar. Prometeu, tá no contrato, assim, isso daí o Ronaldo sabe muito bem. Você também tá com o time. Eu não sei o que é isso, né? Ficar devendo, né? Receber. E na sequência, o momento do Corinthians, que amanhã joga contra o Remo e tem outras questões. Marcelo Paes se manifesta outra vez sobre a situação de Memphis Depay e o Timão sofreu o 4º transfer. É tetra? Transfer ban, viu, Cicinho? Enquanto a bola parou por aqui, o Corinthians tentou se reconstruir. 25 dias de férias, 3 semanas de treinos. Tempo para Fernando Diniz plantar ideias novas. Mais posse, mais saída de bola, mais agressividade no ataque. Tempo para fazer o torcedor acreditar que na volta o time vai ser diferente, com a cara dele. A gente treinou muito depois das férias, teve um volume de treino muito grande. Agora que a gente estava diminuindo um pouco a carga, para a gente recomeçar bem. Hora de ver como vai ser na realidade. Contra o Remo amanhã em casa, também a estreia de um gramado completamente revitalizado. Uma tentativa de resgatar o padrão da inauguração do estádio na Copa de 2014. Mas os primeiros passos ainda foram inseguros. O excesso de areia e a pouca compactação chamaram a atenção nos testes. Ranieri prendeu o pé e virou símbolo de uma adaptação que ainda está em andamento. A expectativa é que o volante tenha condições de jogo e que o gramado fique perfeito até 6 de agosto, quando o Corinthians recebe o Inter pelas oitavas da Copa do Brasil. No CT, as notícias caminharam em ritmos diferentes. João Pedro Choca trabalhou com o grupo depois de cirurgia de hérnia inguinal. Vitinho e Hugo seguem em transição física. E Memphis, fora do Brasil. Desfalque contra o Remo, mas peça central de uma negociação que o Corinthians trata como prioridade. Existe o interesse do clube, o clube colocou uma condição que lhe é possível de realizar, né? Um contrato bem diferente do contrato atual. E existe um debate na mesa, o debate está na mesa, está ativo, né? E pode ser que tenha um desfecho aí, acredito eu, nos próximos dias, até domingo, até segunda, não sei, nesse sentido. Mas há um desejo do clube, há uma clareza do que o clube pode fazer. A grave crise financeira faz a renovação de Memphis ainda mais fundamental. Isso porque, com tantos problemas, contratar se torna quase missão impossível. Os problemas, aliás, vêm antes das soluções. O Corinthians sofreu o 4º transfer ban em apenas 2 meses. Agora, pela dívida da contratação de Charles junto ao Midtjylland da Dinamarca, uma parcela de 800 mil euros que com multa por atraso virou 1 milhão de euros, algo em torno de 6 milhões de reais. Antes já tinham sido registradas punições por não pagamento do venezuelano José Martínez, cerca de 7 milhões. Um atraso na CNRD, a Comissão de Resoluções de Disputas Financeiras e Conflitos da CBF, 9 milhões de reais, e uma multa disciplinar na FIFA por atrasos, mais 1,5 milhão de reais. Um total de aproximadamente 24 milhões de reais para o Corinthians se livrar dos transfer bans.
Ao mesmo tempo, o clube quitou os direitos de imagem de junho e tenta colocar a casa em ordem, mesmo que aos poucos. Pagar salário, deixar em dia, pagar transferban e depois poder contratar. Essa é a nossa linha do tempo, a nossa linha de ação. O Corinthians volta a campo, ocupando apenas a 12ª colocação do Brasileiro. Depois de tanta espera, o torcedor quer enxergar um time novo. E por incrível que pareça, melhorar o futebol parece bem mais simples do que mudar a realidade. Quem diria que nessa volta do Campeonato Brasileiro, a palavra mais falada na mídia é transferban, hein? Ronaldão, só pra avisar, o Botafogo, que estava passando por esse problema em várias frentes, pagou os seus débitos e está livre para registrar jogadores. Então, é mais uma equipe, se bem que a janela vai até 11 de setembro, dá tempo de pagar ainda, né? Não, dá tempo de pagar, não tem que pagar, né? Porque senão você não pode contratar. Nem nas categorias de base. Tem que pagar tudo, né? Não, tem que pagar isso aí. Não dá pra parcelar, prorrogar. Tudo bem que o Estado não tem nada a ver com isso, mas como ele é o presidente, se vira, Não, filho. ele tá lá no comando, ele vai ter que resolver. Mas não é só o Corinthians, o Santos tem, o São Paulo também. E eu quero perguntar para Marco Aurélio Cunha, ele que foi dirigente por muito tempo, cuidava das questões do campo, logicamente. Mas isso afeta, né, Marco? Não é legal não poder contratar. O São Paulo ainda registrou 2 atletas que chegaram, mas agora vai ter que resolver as pendências. Renata, é uma vergonha para clubes da grandeza do São Paulo, do Corinthians, do Santos. Mas a grana do São Paulo é pequenininha. Passar por isso, né? A janela do São Paulo tem uma grade nessa janela de transferência. Que coisa, tem uma hein? grade? Sucinto, tem uma grade, não pode entrar, não pode sair. Sucinto e indignado, doutor Marco Aurélio Cunha. Muito, muito indignado. Isso é reflexo de tudo que fizeram com o São Paulo nos últimos 5 anos. Como diria o doutor Chico Garcia, é difícil ter um bom almoço assim, lembrando das dívidas, das contas, dos encargos. Mas a gente lembra de outras coisas que também são desagradáveis, o mau futebol, a pobreza de criatividade, times que não rendem. Aí você vê uma Espanha campeã do mundo e pensa no resto. Tá difícil, Chico. Boa tarde. Todo mundo querendo ser a Espanha. Rapaz, que animação. Eu sei lá, nem sei se é bom dia ou boa tarde, mas é boa tarde, né? Às vezes eu sofro transferban em casa, sabia, Ronaldo? Mesmo? Às vezes eu quero comprar o almoço, não, está bloqueado. E às vezes o transferban evita dirigente de fazer bobagem também. Às vezes é melhor. Tem, às vezes tem esse lado também. Verdade. Vamos olhar o lado positivo. Boa tarde. Chico, não me convenceu muito, mas tudo bem, vamos olhar, mesmo assim. Cicinho, ainda bem que separaram você do Marco Aurélio Cunha, porque o desânimo, a tristeza, a falta de perspectiva, tudo isso está estampado em vocês. Que coisa! Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, amiguinhos. É bom que o Ronaldo falando, o doutor, o Chico, eu fico assim, ó. Como? Aí demonstra que eu começo a rir, aí depois eu caio na realidade. Eu vou tá aí. Eu tô chegando num ponto que eu tô igual o Ronaldo. Nós não quer contratar mesmo, estamos transferbando. Você foi contratar errado. 1, 2, 3, 4. Não quer mesmo, Se é pra contratar errado, E dizem que os dois estão preocupados hoje, Edu Dracena, especificamente com o Viveiros, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o cara que gosta de fazer gols, adversário do São Paulo logo mais. E você, líder, vai enfrentar o Coritiba. No Cruzeiro eu não quero papo, não vamos falar. E o Santos já perdeu, né, pro Botafogo. Boa tarde, Renata. Fala igual o Capelano. Quem viveros, verás. Eita! Cuidado, viu, Cicinho? Agora, o Palmeiras, né, reinventando, né, a questão de colocar jogadores e dar mais oportunidade, Renata. Então, o Palmeiras, com certeza, muito bem. O Santos me deu uma alegria ontem, né, por mais que o time não era tão forte assim, mas o importante era vencer, né, principalmente nesse playoff. Né, e o Cruzeiro, eu acredito que vai ganhar. Vai ganhar. Agora, aqui, para vocês observarem bem de perto e entenderem o panorama todo, temos Corinthians, São Paulo e Santos. O Corinthians, Ronaldão, apareceu em primeiro lugar porque é o que tem mais problemas. Tem
4 problemas aí relacionados ao Transferban. O primeiro, José Martínez, é uma dívida de $1,5 milhão, cerca de 7,54 milhões de reais, com o Philadelphia Union dos Estados Unidos. O Charles, volante, a dívida é de 6 milhões de reais com o Midland da Dinamarca. O Thales Magno, aí também não. ainda, dívida de $850 mil, cerca de 4,2 milhões de reais, com o New York City dos Estados Unidos. E aqui, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, o CNRD, tem um atraso em uma das parcelas do acordo e o valor é de 8 milhões de reais. Uma parcela? Então, é isso aí que o Corinthians vai ter que resolver até o dia 11, porque depois a janela fecha e não vai contratar mais ninguém. Já o São Paulo, o problema é com o Marcos Antônio. A dívida é de pouco mais de 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões na cotação atual para Lazio da Itália, são valores aproximados. E o Jean Lucas no Santos é outro problema. A dívida ultrapassa 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais, com o Mônaco da França. É a fase do São Paulo. Eu só vou dizer uma coisa, não vou zoar ninguém, não vou fazer brincadeira, porque vai aparecer mais do jeito que tá. E já teve, Vai aparecer mais gente com dívidas por aí. Vai ter o Transferfan. Ah, esse aí, esse meu, não. Eu não. Meu sobrenome não combina com dívida. A fase do São Paulo é tão ruim que daqui a pouco o euro tá 8, 10. Aí vai aumentando a dívida. Por enquanto tá 6. Paga agora. É só um milhão, É o só um seguinte, milhão. tá tudo aqui sacramentado, tudo bem explicado, não há dúvidas. Doutor Marco Aurélio Cunha, como que se chega nesse ponto, achando que ninguém vai cobrar? É só o Corinthians. Ah, é aquela história, não é? É devo, não nego, Devo, pago. não nego, pago quando puder. E aí, doutor, como é que os clubes chegam nesse ponto? E o pior é que deve para o melhor jogador do elenco hoje, o Marcos Antônio. Na minha opinião, um dos melhores. Tinha assédio do Flamengo. Tinha gente querendo, né? E agora pode ser uma boa justificativa para vender o Marcos Antônio por um preço baratinho, para dizer que vai pagar o Transferban. Então, na verdade, é irresponsabilidade de gestão financeira, administrativa. Um clube que arrecada quase 1 bilhão por ano, 800, 900, 1 bilhão por ano. Em show? Não pode, em tudo. Não pode passar. Doutor, o senhor está desanimado, doutor? Não, eu não estou desanimado, eu estou absolutamente incomodado com o que foi feito no São Paulo nos últimos anos. Ainda bem que de alguma forma as coisas estão aparecendo, as pessoas que fizeram mal ao São Paulo estão deixando o clube e por aí vai. Ainda vem muito mais coisa pela frente. Vamos Mais ver. coisa? Ah, pode ter certeza. Mais Transferbans aí? Não, não digo o quê? Transferban. Transferban? Falou até no plural, Transferbans. É Transferbans. Eu tô no plural, O Ronaldo, sabe qual é o Transferbans. sonho dele? Que agora Meu Deus. os outros também têm 1, 2, 3, 4. Porque só falava do Corinthians, o Cicinho tá murchinho lá. Não é só ele que foi mal na prova, todo mundo foi. Isso, não interessa. Tá vendo? Como é ruim? Agora, Chico Garcia, de verdade, a falência dos clubes brasileiros já é conhecida de longa data. O problema é que todo mundo pensa que dá para empurrar com a barriga, dá para administrar, dá para deixar para depois. E a banda continua tocando. Tem que contratar, tem que pagar salário, tem que resolver as pendências, tudo que está acordado. Só que não dá, a conta já não fecha faz muito tempo. E é por isso que a gente cobra aqui que os dirigentes eles precisam ser responsabilizados. Porque todo mundo quer ser presidente, né? Numa função supostamente, na maioria dos clubes, não remunerada. É uma abnegação, uma dedicação ao clube em que o dirigente fica lá, né, apenas por ser torcedor. Só que ele vai lá, tem a caneta na mão, contrata jogadores fora do orçamento do clube e quem paga, depois que ele sair, que se dane. É o próximo gestor, aumenta a dívida do clube numa gestão temerária, não é responsabilizado por isso. A máxima coisa que acontece é ele, daqui a pouco, numa votação, fica de fora do conselho ou não volta mais. Mas eles não são responsabilizados e isso precisa acontecer dentro de uma gestão profissionalizada. Aí eu não sei se o caminho é virar todo mundo clube-empresa, se o caminho é a SAF realmente, porque também as SAFs são bem discutíveis no Brasil, nem todas deram certo, mas a gente precisa de gestão responsável, precisa das pessoas que ocupem a cadeira lá para gerir um clube de futebol que gera milhões e bilhões o tempo inteiro com responsabilidade.
E isso não acontece. Aí você entende por que o São Paulo, por exemplo, reintegra o Arboleda. Porque daqui a pouco sabe que não vai poder contratar. Vai vir o transferbando aí. Você entende por que o José Martínez, que eu nem sei se vai ser utilizado, né, voltou a treinar, que eles estão tentando desesperadamente estender o vínculo do Memphis, porque se depois do fim do contrato dele não vai conseguir registrar, tem que derrubar 4 transferbans. Então você começa a entender alguns movimentos. Não, o Rames vai voltar. É mais fácil você aproveitar o que está ali, só que e a categoria de base? Os clubes sucateiam, porque contratam jogadores do mercado latino, pagando altos salários muitas vezes, e aí não fortalece a categoria de base, e aí não tem nem ativo para vender. Por isso que o Corinthians está assim, no vento, pelo amor de Deus, vem a proposta pelo André, pelo Bidon, por qualquer um, assim, para poder pagar a conta. E o São Paulo está nessa batida também. É muita irresponsabilidade. E de longa data. E o torcedor, ele na verdade, ele não quer pensar qual é o custo de ganhar um campeonato, o quanto o clube está estrangulado, o quanto gastou a mais, o quanto de repente a premiação nem cobre esses custos. Enfim, é difícil, porque a conta não fecha. Lá todo mundo, até hoje, fala do Bandeira de Melo, que foi presidente do Flamengo, que durante anos estruturou. O Flamengo não ganhava títulos, o Flamengo era criticado o tempo inteiro. E aí você tem que aguentar um período, às vezes, de seca para poder voltar a ter uma estrutura mínima. E aí, Everton Guimarães, isso não vai acontecer, porque o futebol brasileiro, ele vive do hoje, do agora, da exigência. Você não ganha uma partida, o torcedor vai lá, ou ele é convidado a entrar no clube, ou ele quebra tudo, ou ele reclama, ou ele protesta. É difícil, porque os resultados nem sempre andam com a dignidade financeira. Renata, hoje eu vou entrar no assunto já, mas eu não posso deixar de destacar que hoje você parece um sorvete de iogurte com frutas vermelhas. Amarena é o nome. Estou saborosa. Sorvete de iogurte com amarena, sabe? Então, assim, parabéns mais uma vez à sua figurinista, que nunca erra. Eu não sei do que vocês estão falando, eu não sei o que é transferban. Como não? Eu não vivo com esses problemas. Aqui as coisas estão em dia, né? E as que não estão sendo colocadas, mas não apontam. Aí deve uma comissãozinha para um agente aqui, né? Aí agente de jogador fica usando a imprensa para fazer onda e tal. Mas transferban, dívida de salários e direitos de imagem, não. A gente já está passando por um bom momento aqui sem esse tipo de problema. O que me chama a atenção, Renata, é que quando você olha para os transferbans que o Corinthians tomou, e agora do São Paulo e do Santos, nós estamos falando de situações que o Marco acabou de dizer que outras podem aparecer, outros problemas relacionados ao São Paulo podem aparecer. O Santos vive um momento muito difícil, o Corinthians, o próprio Marcelo Paz esteve semana passada no programa e também destacou as dificuldades. A minha dúvida é, de onde... Eu perguntei só ao Marcelo Paz e gostaria de perguntar aos homens fortes do São Paulo e do Santos, de onde virá o dinheiro para resolver o problema? De onde virá o dinheiro para resolver o problema? De que fonte de renda eles podem tirar o dinheiro para resolver o problema? E outra coisa, o que é pior, por que um clube do tamanho, aliás, clubes do tamanho de 13 imensos de São Paulo estão passando por isso? Sabe por quê? Porque quando eu estava no estúdio e eu perguntei ao Marco Aurélio Cunha, falei, doutor, cadê o conselho deliberativo? Cadê o conselho fiscal? Ninguém fiscaliza, ninguém confere nada. Eu sou conselheiro só para ter vantagens dentro do clube, mas eu não fiscalizo nada, porque para chegar nesse ponto que chegou aqui, é porque a coisa está muito grave e porque os conselhos fiscais dos clubes dormiam enquanto essa esculhambação aqui acontecia. E agora, quem vai ter que se virar é o departamento de marketing, é o departamento comercial, né? É o departamento de futebol para tentar colocar jogador no mercado, aproveitar a janela, vender jogador, perder qualidade técnica para suprir esse tipo de problema financeiro do clube aqui e resolver os transferban. É isso aí. Ou seja, o futuro do Corinthians, do São Paulo e do Santos na temporada não me parece ser muito frutífero.
Cicinho, realmente o Transferban, porque agora todo mundo que quer cobrar dívida aproveita que sabe que a janela no Brasil tem um tempo limitado, até 11 de setembro. Então todo mundo fala, agora é a hora, porque se os caras não pagarem o Transferban, não contratam. Então eles pressionam, esperam, ficam ali segurando a dívida e nessa hora elas vêm à tona. E aí, realmente, isso pressiona, isso deixa os clubes em maus lençóis. Então, Cicinho, tem que resolver. E vai resolver como? Tem que resolver, Renata. A esperança é essa, né? E a gente vê também a malandragem, né, de alguns dirigentes, porque, assim, como que para você permitir, né, acontecer uma coisa dessa, eu vou falar do São Paulo. Não é possível que eles não sabiam da dívida e aparece, tem um Transferban. Eles teriam que ter consultado antes. E vamos lá, o São Paulo contratou agora jogadores. Acabou de chegar o menino aí, o Sá, o Vitor Sá. Tem comissão para empresário. Tem comissão para atleta. Então, de onde estão tirando dinheiro? Aí vem essa dívida aí de 6 milhões ou Transferban. Poxa, não pode deixar um clube nessa grandeza, Corinthians também, Santos, você ficar tampando o sol com a peneira. Eu, quando era jogador, eu não recebia salário, que eu joguei em time que não pagava salário, eu não queria descer do status também, ia e gastava, mesmo sem ter dinheiro. E é isso que está acontecendo com os clubes. Porque eu ficava na esperança, não, uma hora vai pagar. E não pagava, e minha conta ia só aumentando. Mas eu queria o quê? Manter grandão. É jogador, tá ganhando bem. Mas não estava, não. Salário tudo atrasado, ficava devendo o nome só para contrariar aí. E por aí vai. É o que está acontecendo com os clubes. O SPC, né? O nome vai para lá, só para contrariar. Então, assim, é malandragem de dirigentes que não tá nem aí com o clube, que o Chico falou muito bem. Não são responsáveis, eles não se admitem, não, é dívida antiga. É dívida antiga, mas tá lá, tem que pagar. Então, mais seriedade e parar de malandragem aí. Aí é que tá, Edu. Todo mundo sabe das dívidas, mas não pode parar o clube. Precisa contratar, precisa reforçar elenco. Você vai mal no campeonato, todo mundo vai lá, contrata, vê quem tá no mercado. Não é a pressão toda hora, traz alguém. Só que aqueles jogadores que foram mal contratados, que não renderam, que custaram muito, que geraram essas dívidas, muitos estão ainda. E não é só mandar embora e pronto. Você já viveu esse lado de dentro da história. Renata, é porque muitos clubes vivem da história. Né, o que já fez no futebol, que era exemplo e tal, e acha que vai ser para sempre. E se você não ter uma organização, responsabilidade, isso acaba acontecendo como tem aí, Transferban. Então eu entendo, acho que o Chico tocou num ponto muito importante que eu gosto de falar, Renata, a questão da categoria de base. A CBF aumentou o número de estrangeiros para o Campeonato Brasileiro. E isso acaba tirando, de repente, a possibilidade do menino da categoria de base surgir no profissional e ter um ativo para você vender. Então, isso está acabando com o nosso futebol brasileiro também. De repente, você contrata um jogador, de repente, meia boca lá da Argentina, do Paraguai, aqui da América do Sul, mas não dá oportunidade para o menino que está ali para fazer que você pegou do sub-11 até o sub-20. Aí chega no profissional, não, eu vou dar oportunidade para um cara que, de repente, não tem tantas condições assim, só para falar que estou contratando. E aí, falar que está contratando, acontece isso aí. Não tem condições de pagar, vai empurrando com a barriga, como você bem disse, vai colocando debaixo do tapete e uma hora a conta vem. E se não pagar, realmente vai estar nessa aí. Ainda bem que tem o Transferban, porque muitos clubes, senão ia estar aumentando cada vez mais sua dívida e ia ser impagável para qualquer um. E tem um detalhe que eu vou comentar com o Edu agora. E o que isso ocorre que o clube endividado para de investir na categoria de base. Aí ele mata a galinha dos ovos de ouro, porque fica pagando salário para um monte de estrangeiro, não tem condições de fazer uma categoria de base bem feita, pagando minimamente salário para jogadores, para as pessoas, para manter esses jogadores. Acaba a categoria de base por enfraquecimento financeiro e aí não tem nem categoria de base, nem time principal e tem 8 estrangeiros para poder jogar por equipe, que é um absurdo. Para encerrar a situação, o Brasil não dá chance aos seus jogadores. Que coisa, hein? Vamos discutir mais essa situação agora, aquele recadinho, depois vamos para o YouTube. Ronaldão, você está muito quieto, só ouvindo as demais opiniões. Eu queria a sua opinião sobre os clubes que chegam a esse ponto de ter um Transferban e é normalidade hoje aqui no Brasil. Não, então, o Everton falou uma coisa que me chamou a atenção, de também o próprio conselho dos times, que sabem que estão indo para a ladeira abaixo e ninguém faz nada. Os conselheiros, eles podem fiscalizar, porque é o dever deles, fiscalizarem tudo. Não, só quer ingresso para show, ingresso para jogo. Quer ingresso e deixa passar batido. Então, acho que isso poderia... Vou fazer uma correção. Isso é verdade, porém o que
faz a política do clube é fazer benéficos e fazer maioria. Quando eles fazem maioria, quem está na maioria não enxerga nada. E a oposição é sempre tratada como a crítica, a anti-clube. Quer fazer crise, que né? quer fazer crise no atrapalha clube, tudo. apoiado por torcedores, muitas vezes ficam falando que... O senhor foi conselheiro, não foi? Eu sou conselheiro. O senhor ainda é? Sou conselheiro do São Paulo. Mas chegou a ver as contas? Como é que vê? Então dá um conselho pro Ronaldo aí. Eu vou explicar. Não, eu fui do conselho também. Eu nunca cheguei a ver. A votação sempre foi na maioria. Por isso. Você tem um voto contra. Como eu fui contra algumas vezes, que eu não entendi algumas coisas. Aí os caras, não, peraí, tem 15, levanta a mão. 15, então a minoria perdeu. Era assim. O Conselho Fiscal está ali politicamente. O único divergente passa batido, porque não aceita a opinião dele. E o pessoal apoia e vira o que virou. E o Transferban Chico, ele é mundial? É claro. Ah, por isso que o Palmeiras não tem, então. Pega lá o mundial e Ele tem que tirar uma casquinha, hein? É mundial, não tem. Com o Transferban. É brincadeira, é tetra. Só pra... E outra, depois que o Marcelo vem aqui, tem mais 2 Transferban, hein? Depois dessa, voltamos. Volta plena, Ronaldão. A tabela do Campeonato Brasileiro. A minha eu tirei teia de aranha lá em casa, né? Fui tirando, né? Me deu um medo, era melhor ter voltado com as teias de aranha. Mas tudo bem. Vamos pro primeiro lugar da tabela. É o Palmeiras, com uma boa vantagem, até diante do segundo colocado, Flamengo. Uma equipe que só perdeu uma vez no Campeonato Brasileiro, que se reforçou muito bem. Todo mundo pensando em contratar, em trazer reforços. E o Palmeiras ainda sonha com o Danilo. Não é? E são 4 derrotas no ano apenas, contando todas as competições. É um time muito equilibrado, tem Vitor Roque chegando de novo, tem Paulinho. O Paulinho está suspenso, o Vitor Roque não estará contra o Coritiba. Mas a projeção até dezembro é bem positiva, Edu. E como é? Ah, não tenha dúvida, né, Renata? É manter realmente o que vinha fazendo e com a chegada desses jogadores aí, né? O Barbosa, quem sabe o Danilo também, aumentar a questão de possibilidades de elenco. Então, isso a gente espera que isso possa acontecer, mas também, se não acontecer, eu acho que o Abel tem dentro do elenco, né, jogadores que podem estar rendendo. O Paulinho, de repente tendo mais parte física, tendo mais condições de jogar, né, uma sequência de jogos. Também. Né, o Vitor Roque se recuperando também. Né? Também Você vê jogadores que realmente, né, dispensa comentários. Você pega o meio de campo, o Marlon Freitas com o Andrés Pereira. Fora. Você imagine com o Danilo aí nesse meio de campo também. Então são jogadores importantes. A zaga também, que pode mudar de esquema, jogando com 3 zagueiros. Tá falando da seleção. Tá fora. Mas é a Espanha. É porco. Eu, como sou volúvel, eu falei que o Palmeiras não... Mas eu acredito que o Palmeiras vai capengar esse segundo turno. Mas para aí, pensa aqui, ó. Se por um acaso, não hoje, contra o Coritiba, tira Maurício, tira Sousa e coloca Vitor Roque e Paulinho nesse time ao lado do Arias. Olha o ataque. Aí, por um acaso, tira o Lucas Evangelista e chega o Danilo para jogar com o Marlon Freitas e com o Andrés Pereira. E aí você pode escolher entre Murilo e Barbosa, tanto faz como tanto fez. E o ritmo de jogo? E aí você vai ter Piquerez na esquerda daqui a pouquinho. E no lado direito, Giai, que foi, né, ali da Argentina, junto. Foi o quê? Vamos ter o Transferdan. Foi convocado. Ele foi convocado e ele ficou em segundo. Foi segundo. Deixa eu falar, é muito peixe grande num aquário pequeno. Não, posso falar uma coisa, gente. Nunca deixe pra amanhã que você pode fazer hoje. Então, ó, Curitiba, já comece porque na hora que chegar esses outros aí, já vai a vaca já vai ter ido pro brejo. Tem o Alan que tá suspenso hoje, né, junto com o Paulinho. O Alan. O Suspenso? Ronaldo ficou o Abel tá suspenso. Tá todo mundo suspenso. STJD, seus amiguinhos lá. Todo mundo suspenso, ainda tem esse time. Everton Guimarães, de verdade, quando você olha o time do Palmeiras, não apenas hoje, que tem vários problemas, desfalques, inclusive o Abel Ferreira, mas quando você vê o Palmeiras preparado para as competições que ele tem, não dá para não encantar, encher os olhos, porque é um time muito completo e muito forte. Renata, favorito a tudo que vai disputar, e o próximo adversário, nada mais nada menos que o próximo adversário do Atlético, que ontem empatou com o Bahia aqui. Ou seja, é problema domingo, 7h30 da noite aí em São Paulo. É problema. É problema porque 4 derrotas só, né? É muito pouco, e a gente viu a importância de um futebol mais seguro, né? De jogar um futebol mais seguro. O Palmeiras joga um futebol mais seguro. O Palmeiras tem um goleiraço, o Palmeiras tem um sistema defensivo
muito bem ajustado, o meio-campo muito qualificado e tem lá na frente quem faz gol, Renato. Então, hoje eu considero o melhor elenco, o mais bem distribuído elenco do futebol do nosso continente, fortíssimo adversário e favorito a tudo que vai disputar e problema para todos os adversários, Renato. Olha a formação titular e assim, eu não estou dizendo que a formação titular esteja totalmente definida pelo Abel, mas olha o que ele tem de time titular e olha o que ele tem no banco para mudar jogo, sabe? Então, assim, além de tudo isso, é um time que fisicamente sobra, é um time muito intenso, então só me resta daqui lamentar que é o próximo adversário do Atlético, domingo aí em São Paulo, e destacar que é favorito a tudo que vai disputar. O que eu posso fazer? Eu não sou cego. Aprende o quê? Sabe o que é pior? Se fosse assim era fácil. Se fosse assim a França já era campeã. E quem foi campeão foi a Espanha. Gente, eu comecei a minha manhã desanimada. Por quê, bebê? E tô muito mais ainda. Gente, meu desânimo ele foi potencializado depois do programa. Não, calma, você vai sofrer só a noite. Vai piorar. A campanha do Palmeiras agora é a melhor campanha da história dos pontos corridos até essa rodada. Aí, doutor. Parabéns, vai dar mais um Mundial, isso. E vamos ser campeões no primeiro turno também, doutor. Isso eu não sei. Mas não sabe. Não, doutor, vai ser, não vai ter jeito. É isso. O Palmeiras tem a melhor tem outro campanha. Detalhe, doutor. E daí, vale o que isso aí? A gente fala do Abel Ferreira, às vezes que ele é nervoso, né? Ele tá até suspenso por conta disso. Agora, imagina agora descansadinho, né? Esse tempo todo. Time mas tá fora, férias, Chico, tá fora. Não, tudo bem, mas imagina, ele descansou a cabeça, teve umas férias. Descansou aí, né? tanto que tá fora. Temporada, vai voltar focadinho, querendo trabalhar. Acho que ele reclamou foi a das férias. Foi isso. Quem reclamou foi a mulher dele, talvez. Cicinho, esse Palmeiras pra hoje, mesmo com os desfalques, é muito superior ao Coritiba? Favoritaço. Sem sombra de dúvida, não tem... Então, quando começar a capengar, mas assim, depois, quando tem muito favoritismo, quando aconteceu na Copa do Mundo com a França... entendi. É isso aí, Cicinho, então, assim, vamos se apegar nesses favoritismos aí. Entendi. Porque, deixa eu falar uma coisa, o Curitiba joga muito bem no contra-ataque. Tem essa. Oi, beleza, doutor? Valeu, doutor. Doutor foi convocado para estar aqui no Campinho, porque como o assunto é Palmeiras e Coritiba... Ó a música. Mais ou menos. A Branca de Neve e o Anão. Doutor, é o seguinte, hoje, sem o Vitor Roque ainda, sem o Paulinho, mas o John Arias, que fez uma boa Copa do Mundo pela Colômbia, vai estar à disposição. Ele tem o Maurício, que pode fazer essa função de meia, atacante, não é se deslocar aqui. A gente sabe que o Palmeiras está muito bem armado, já tem a dupla de zaga conhecida, o meio-campo continua fortalecido. Nas laterais, ainda não há uma certeza quanto ao Piquerez, Giai fora, o Kelvin jogando, mas é um time que hoje, o que ele precisa fazer para poder tirar essa defesa, essa força que tem o Coritiba em casa? O Palmeiras é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Tem mais resultados positivos do que qualquer outro. E como é que o Palmeiras joga? Reativamente. O Palmeiras sabe marcar pressão e, ao mesmo tempo, sabe recuar o seu time para explorar as jogadas ofensivas de bola longa, inclusive do Carlos Miguel, que chuta o tiro de meta, pega a bola e joga a bola longa. Faz aquele lançamento direto, Lançamento direto e aqui disputa a segunda bola e faz o gol. Agora, o Curitiba em casa é muito bom também. Então, é um jogo que... O Ronier, o Josué, o Breno Lopes está fazendo gols e muitos aí no campeonato. Pode ter a lei do ex hoje, né? Pode ter a lei do ex. E, ao mesmo tempo, o Ronier é talvez o maior talento do Curitiba. Está disponível de novo, né? 22 anos, um menino que tem qualidades técnicas excelentes. Então, o Curitiba é chato. Eu assisti Curitiba e Vasco lá no Couto Pereira. Foi um jogo muito legal. O Curitiba empatou no final. Então, ele tem um poder ofensivo menor, mas, ao mesmo tempo, em casa é muito forte. Eu acho que tem uma boa defesa. Tem um zagueiraço lá que me lembra muito o Fabão, o Jaci. O Jaci, jogador que é bola ou bolim, né? Então, que se cuidem os atacantes palmeirenses, porque o Jaci com o Corinthians lá em Itaquera. Sabe jogar. Olha, eu queria destacar também que tem o Tinga, que é muito experiente, né? Um jogador que, pelas laterais, ele também faz uma função. Então, acho que ali o Coritiba pode encontrar uma válvula de escape até para tentar furar esse bloqueio do Palmeiras, porque nas laterais não tem os titulares. Exato. E o Josué também, que é um meia mais português, já veterano, mas tem um bom controle de bola. Então, um jogador que pode fazer boas articulações pela frente, fornecendo bolas para
Ronier e também para o Breno Lopes. E quem vai ter que ajudar a segurar esse ataque do Palmeiras ali é o Thiago Santos, que é um velho conhecido também da torcida do Palmeiras, não é? É verdade. Agora, o Inter enfrentou o Coritiba em amistoso e ganhou. O Coritiba não pode jogar daquele jeito. Se quiser, pelo menos, fazer frente ao Palmeiras. Mas acho que em casa o Coxa também vai utilizar o contra-ataque, vai deixar o Palmeiras talvez com a bola, mas vai tentar contra-atacar e surpreender a equipe do Abel Ferreira, que não estará em campo. Eu já acho que o Palmeiras vai dar a bola para o Coritiba. É mesmo? Pra fazer aquela... Menos posse de bola com o Palmeiras, Menos doutor. posse de bola e explorar o contra-ataque e marcação alta quando for possível, tomar uma bola e fazer o gol. Essa é a minha visão do jogo. É um jogo para o Palmeiras ganhar a bola errada do Coritiba. Muito bem, algumas possibilidades para Coritiba e Palmeiras. E a gente aprende sempre com o doutor Marco Aurélio Cunha. Muito obrigada, doutor. Boa, doutor. E a pergunta é essa, você também acha que o Palmeiras é favorito hoje? O Seabra é um cara que organiza muito bem a equipe, não é? Então, o Cicinho estava me lembrando, né? O primeiro turno faz muito tempo que aconteceu, né? Parece que foi uns 2 anos, mais ou menos, que o Coritiba ele é melhor fora de casa do que dentro de casa. Agora, é um time muito bem treinado. E aí eu tô com o doutor. O Palmeiras joga muito bem em transição. Então, é natural que o Coritiba, por ser mandante, talvez tente ser o protagonista. Embora tenha mais jogadores de velocidade, né? O Ronier e também o Breno Lopes ali para atacar o espaço. Mas eu acho que o Palmeiras gosta desse contra-ataque, né? Gosta de muitas vezes surpreender o adversário, marca alto, mas especialmente por ser um dono da casa, né? Daqui a pouco tem a bola ali nos primeiros momentos, se abrir o espaço, o Palmeiras consegue contra-atacar. O Palmeiras é favorito pela capacidade do seu elenco, pela liderança do campeonato e tudo mais, mas eu acho que o Coritiba, apesar de não estar bem em casa, vai tentar dificultar ao máximo. Eu tenho uma notícia para você, Ronaldo. Sei que você se interessa muito. Anderson Daronco é o árbitro desse jogo. De Coritiba e Palmeiras. Daronco? Daronco. Curitiba e Palmeiras? Palmeiras e Curitiba? Meu Deus. Rapaz, Todo mundo reclamou. Vamos ter uma resenha boa amanhã. Mas você concorda que a arbitragem não foi um ponto central de crítica na Copa? Será que vamos seguir esse exemplo a partir de agora? Aqui melhorou. Ficamos 40 dias sem apito. Melhorou 100%. Bom, vou falar muito mais sobre o Santos, que ganhou no play-off da Sul-Americana, primeiro jogo contra a Universidade Central da Venezuela, São Paulo e Atlético Paranaense, tudo isso na sequência. Agora e vamos... Inter? YouTube, com recadinho. Inter. Estamos no YouTube aqui também e continuamos na batida de Coritiba e Palmeiras. O Coxa, Cicinho, faz uma campanha bem interessante mesmo. O Seabra até foi pretendido pelo Vasco da Gama, não abandonou o posto. E a gente vê que o Palmeiras é um time que, tanto dentro quanto fora de casa, ele acaba se apresentando muito bem, joga sempre para vencer, não é à toa que é um líder. E eu vejo que o Palmeiras, mesmo desfalcado hoje, ainda tem armas guardadas. Não, tem bastante, né, Renata? É um elenco, assim, vasto de opções. E o Coritiba, o maior lucro do Coritiba foi a permanência do Seabra, exatamente nessa crescente que está o Coritiba, né? Ele conseguiu encontrar uma equipe muito competitiva jogando fora de casa. Falta esse equilíbrio dentro de casa, mas vai enfrentar um Palmeiras que é o líder da competição aí, com muitos méritos, é o que vai lutar pelo título, mas assim, pode fazer um grande jogo frente à sua torcida, pode complicar a vida do Palmeiras, porque o Coritiba, se ele conseguir implantar a sua maneira de jogar, que é na questão do contra-ataque, eu acho assim, diferentemente do doutor, eu acho que o Palmeiras, por ser essa equipe com a qualidade e as características dos jogadores que tem, vai querer ficar um pouco mais com a bola. E isso pode favorecer o Coritiba, porque se o Palmeiras entregar também a bola para o Coritiba e eles gostarem do jogo, pode complicar. Então, o favoritismo é do Palmeiras, mas o adversário é um adversário a ser estudado e também há que se ter muita atenção. Edu, agora indo para a Sul-Americana, play-off, goleada do Santos 4-1 para cima da Universidade Central na Venezuela. O que para você foi mais importante, além dos gols em si, do placar, o que destacar desse Santos? Além da vitória também, né? Mas eu vi assim a questão de os jogadores se aproximarem com a bola. Né? Você pega um meio de campo que é um meio de campo técnico, você pega, né, o Rolézer, você pega o Gabriel Bontempo, você pega o Miguelito, o Barreal, são jogadores que gostam de ficar com a bola e, ao mesmo tempo, tem aquela qualidade de chegar à frente também. Então, eu entendo que o Santos está montando um corpo para a sequência do campeonato, porque a gente sabe que o Santos precisa muito realmente reagir no Campeonato Brasileiro.
esse playoff aí da Sul-Americana foi bacana, valorizar a vitória para dar moral, principalmente para jogar agora contra a Chapecoense. Difícil, né, Chico, não se classificar. A gente sabe que encaminhou muitíssimo bem. Mas tem um detalhe, o Santos também está sendo preparado para o retorno do Neymar. Então, mas assim, vamos dar o desconto do adversário, né? Foi. Assim, porque mas tem que ganhar. Quando você pega um adversário fraco, tem que passar por cima. Com esse time assim, não, porque você falou, tem bom time do meio para frente. Eu acho que o Santos tem bons valores, só que se atrapalha muitas vezes na questão psicológica, até às vezes está ganhando o jogo, deixa empatar. Claro, está encaminhando aí para chegar nas oitavas da Sul-Americana, mas é isso, tem que focar muito no brasileiro, não só o Santos, né? Tem muito time ali que está perto do Santos que tem que focar no brasileiro. Ai, ai! O que foi, bebê? Nada. Calma, eu falei aqui pra mim, mas alguém, né, se acusou aqui. Rapaz, o Sul... Não, mas é que tem muita gente a perigo. Mais o meu desespero. Tem muita gente a perigo. Do sétimo... E a Sul-Americana às vezes atrapalha, viu? Não, do 7º colocado pra baixo, tá tudo perto do Santos. Tá todo E a do mundo. Coritiba Mas o Corinthians pra baixo. empatou lá com esse time aí? Hã? O Corinthians empatou lá com esse time aí, não foi? Com a Universidade Central? Era do grupo do Corinthians. Pra ganhar aqui, suou pra ganhar aqui. Ganhou, o Santos foi lá, ganhou de 4. Mas isso ano passado, né? Você tá falando? Ganhou, né? Na Libertadores ganhou todos os jogos. Libertadores ano passado. Ganhou todos. Nem lembrava mais disso. Universidade Central, o time Por que o Santos não pode comemorar? Aliás, o Santos não jogou mal contra o Botafogo, foi perder no último lance, numa falha do Brasão. Jogo psicológico, né? O jogo tava tudo, pelo menos jeito, sair do Rio de Janeiro com empate não é nada ruim. Jogo pra ganhar. E poderia ter empatado ou vencido. Voltamos. Mas também... Agora aqui está, olha a saudade do Cicinho, do Marco Aurélio Cunha. A escalação prévia do São Paulo, proposta por Dorival Júnior. Rafael no gol. Lucas Ramon na direita. Isso é bom. Rafael Toló e Sabino na zaga. Sabino vizinho. Wendel na esquerda. Danielzinho, Pablo Maia, Luciano. E na frente, Arthur, Ferreirinha e Caleri. E tem o Arboleda, ainda que está reintegrado. Daqui a pouco o Marcos Antônio retorna também. Tem o Enzo Dias à disposição, tem Bobadilla, tem muita gente. Ânimo, Cicinho. Olha o time que já foi líder do Campeonato Brasileiro e que foi desconfigurado. Então, assim, a gente espera que agora com esse tempo... Não vai voltar nisso, não. Você não vai voltar nisso agora. Não. Peraí, deixa eu concluir. Mas o torcedor não esquece, Chico. Meu Deus do céu, gente. Sem lesão. Gente, o torcedor, ele tem que esquecer o que é ruim, mas aí do que é bom, ele não quer se desapegar. O que é bom, gente? Não, mas como que vai esquecer o que é ruim se cada dia fica mais ruim? Não, mas o São Paulo foi feliz. Aquele jogo contra aquele jogo contra o Flamengo, lembra que todo mundo dizia o Flamengo vai passar por cima, aí o Crespo lá comandando, e o São Paulo foi e venceu, perdendo de 1-0, virou o jogo em casa. E aí, você falou do passado. Isso não é bom? É Eu bom, falaria isso. Mas por isso que eu tô falando, dona Renata. É assim, vocês não queriam o Dorival? O time que foi desconfigurado agora... É porque o Chico não esperou molhar o bico. Agora, com o tempo que o Dorival teve para treinar, a gente espera o quê? Que esse time volta a ter aquela excelente configuração que estava tendo. Aquela alma vitoriosa. Exatamente. Então, assim, os caras tiveram tempo. Lesões que atrapalharam, por exemplo, o Sabino voltando, o Lucas Ramon, o Tolói se recuperando, daqui a pouco vem o Arbolenda. Então, assim... O quê? Arbolenda. É lenda mesmo. Aparece de Mas olha só, perdeu o Alan Franco, que é um zagueiro que era titular. O Marcos Antônio. Cadê o Marcos Antônio? E domingo é o Flamengo, viu? E domingo é o Flamengo. Não, mas... nós não podemos lembrar do passado, mas por que a gente vai lembrar do futuro? Vou falar de hoje. O melhor dia da sua vida é hoje. Exatamente. Entendeu? Eu não vou olhar lá pra frente da minha live. Tem que olhar pra hoje. Então, assim, hoje... passar por cima do Redemoinho, porque não tem nada de furacão. Redemoinho? Eita! Olha, já rebaixou, bom. O Capelani está no avião, é por isso que ele falou isso aí. Não, mas eu falei por causa do Capelani, porque se for ver o Viveiros, aí é furacãozão. O Redemoinho é o Atlético Paranaense. Agora eu me liguei, pensei que era o Redemoinho do São Paulo. Não. Lá é transformando porque já. o Capelani fala que é furacão, mas não é, Redemoinho. Mas o Atlético Paranaense é um time que vem se equilibrando bem, pelo menos no primeiro turno, até me surpreendeu. Eu concordo, o Cicinho falou sobre o retorno da Série B, eles se estruturaram bem, não tem um time... Quando você olha nominalmente, tem bons atletas, mas não é aquele timaço e coletivamente funciona. Dona Renata, eu posso pedir uma coisa?
Palpite! Você pode ser o Ronaldo. Eu gostei de Dona Renata. Cicinho foi bem, Dona Renata. Voltou. Vou fazer então... Hoje eu não tô delegada Elô. Não, então. Hoje eu tô desanimada. Mas eu estarei melhor se o Inter deixar, eu tenho fé. Então vamos começar Inter e Cruzeiro. Não. Vamos começar Inter e Cruzeiro. Edu, não, o palpite eu ia direto pro jogo de São Paulo. Ah, é? É. Mas você manda, você é a Dona Renata. São Paulo e Atlético Paranaense, Edu Dracena. 1-1. Chico Garcia. Belo placar, então eu vou de 0-0. Uia, Ronaldão. 0-0 também. É jogo show, tá todo mundo empolgado. Jogo show, eu vou de 1-1 também, gostei desse placar. O empate. Agora, Marco Aurélio Cunha, sua vez. 2-1 São Paulo. Cicinho. 3-1 Tricolor. Que é isso? Olha. Agora nós vamos para... Inter e Cruzeiro. Então tá bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos, Ronaldo, você começa. Inter e Cruzeiro. 3-0. Não, eu queria parar de falar 3-0. 2-0 pro Cruzeiro. É bom que ele passa o Corinthians aí na tabela. Tudo bem. Tá bom. Você vai jogar amanhã? E aí, tudo bem? Então tá, né? E aí, Marco? Eu acho que dá 2-0 Inter. Puxa saco. Chico Garcia. Não, gente, vamos parar com isso. Vai ser só 1-0 pro Cruzeiro. 1-0. Cicinho. Bom resultado. 2-1 Cruzeiro. Cicinho. Edu Dracena. Eu vou com o Chico, bom resultado. 1-0 Cruzeiro. Eu vou de 1-0 Inter. Nossa, que Agora, Palmeiras jogando contra o Coritiba no Couto Pereira. 3. Não. Vai? Eu vou parar com 3. 2-0 Curitiba. Doido Breno. Lei do ex. Edu. 2-0 Verdão, Palmeiras. Cicinho. 1-0 Curitiba. Marco Aurélio Cunha. 1-1. Chico Garcia. Isso é pra acertar. 2-1 Palmeiras. Eu ia de 2-1 Palmeiras, tá? 2-1 Palmeiras também. 2-1 também? Isso. Também, Dona Renata. Então é isso. Agora vamos para casa, Isso. sei lá pra onde vocês vão, eu vou pra casa, né? Só quero dizer isso. Aí, Mas o Neto chega com o futebol aqui na Band, os donos da bola. Vambora, até amanhã, valeu, vamos Inter!